Olá, pessoal. Bom dia a todos. No caso aqui, eu estou fazendo a transmissão à tarde, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês venham assistir a esse vídeo. Eu decidi fazer essa primeira aula, essa videoaula na realidade, porque a gente não se conhece ainda. Eu sou o professor Alex, de Geografia, e então não havia trabalhado com vocês o ano anterior. Então, por esse motivo, eu decidi fazer esse vídeo de apresentação, né, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Não está acontecendo como deveria acontecer, né? Não era o nosso desejo que a gente entrasse mais esse ano dessa maneira, mas infelizmente a gente tem desafios a ser superados. Penso que as palavras, né, desse início de ano, mais uma vez, como no ano passado, devem ser resiliência, né, esse ato da gente errar, sim, cair, mas ter assim a força para levantar e para continuar andando novamente. Isso é resiliência. A questão da empatia, muito cara à nossa sociedade globalizada, contemporânea e moderna, né? Então, essa empatia, que é aquela ideia de se colocar no lugar do outro, muito importante também, mas pouco usado na nossa sociedade. E a última e talvez a mais importante, que é a ideia de coletivo. Vocês não estão sós, ninguém está só, somos um grupo, somos uma sala de aula. Eu vou ser o professor de geografia de todos os 8º anos, do 8º A, do B, do C e do D. Enfim, e a gente vai trabalhar juntos, né, no que diz respeito a toda essa nossa formação. Então, somos um conjunto, somos uma equipe. Em equipe vamos ter forças. São tempos difíceis, mas tempos difíceis fazem pessoas fortes também. Vamos aproveitar esse momento também para fazermos a diferença. Isso é o mais importante. Para começar o nosso início mesmo, que a nossa conversa, né, foi redundante até. Gostaria de ler para vocês uma frase de um cara super importante no Oriente Médio, que é o fundador de Dubai. Dubai, aquela cidade espetacular, maravilhosa, né? Cravada ali praticamente no meio do deserto, mas uma cidade com arquitetura, uma cidade global gigantesca, muito bonita, né? E o Sheikh Rashid, ele diz o seguinte, quando é questionado sobre qual o futuro de Dubai, o que a gente pode esperar de tudo isso. Ele diz assim, meu avô andava de camelo, meu pai andava de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, mas meu bisneto vai andar de camelo. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Deixo essa frase como uma reflexão para vocês, como uma sensibilização. Que pensem dessa maneira, que os tempos são difíceis, mas nada é por acaso. Então a gente tem sim aí algo para tentar fazer diferente, para ser diferente, para tentar ser mais forte diante de tudo isso. Então essa é a minha mensagem inicial que eu deixo a vocês. Agora eu vou compartilhar minha tela para trabalhar um pouquinho, prontinho, deixa eu em modo exibição, vamos lá, prontinho, ok, tá aqui, vou ficar no cantinho aqui por enquanto, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre geografia. Todas as turmas que eu começo a trabalhar, que eu não conhecia nos anos anteriores, né, que a gente não tenha tido essa troca, eu costumo começar o ano dessa forma, falando um pouco de geografia, me apresentando, dizendo quem eu sou, qual a minha metodologia. Eu acho isso super importante. Então, antes mesmo da gente começar o conteúdo propriamente dito,
a gente vai falar um pouquinho sobre geografia, que na realidade já é conteúdo, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre essa ciência fantástica chamada geografia. Alguns alunos trazem para mim, de início, uma certa frustração em relação à geografia. E eu digo que só existe frustração em relação à geografia se vocês, na realidade, não aprenderam o que é geografia, para que serve geografia, qual objeto de estudo da geografia. A partir do momento que vocês aprendem o que é de fato geografia, com certeza não há por que vocês não gostarem dessa matéria, porque ela é fantástica. A vida de vocês tem uma relação muito próxima, muito clara com a geografia. Desde o momento que vocês acordam até o momento que vocês vão dormir, é geografia. Geografia faz parte da nossa vida. Geografia está em todos os cantos. Geografia está até dentro de você. Então não tem como achar que a nossa vida, não gostar de uma matéria que estuda a vida, que estuda pessoas, que estuda o mundo à nossa volta. Mas o importante é que vocês aprendam isso. Então, nessa aula, eu queria dirigi-los a entender um pouquinho mais o que é geografia. Tudo bem? Bom, quando a gente fala de geografia, né, e eu vou usar aqui uma coisa que me aconteceu essa semana, a semana passada. Sou professor do SESI também, então trabalho no SESI também, ali da Vila Elvira, no SESI da Represa. E estava ministrando uma aula, 7º ano, também uma turma nova para mim. E uma das alunas me disse o seguinte: professor, eu tenho que sair rapidamente. Era uma aula remota. Professor, eu tenho que sair rapidamente porque eu vou ter que ir na padaria comprar pão para minha irmã menor. E aí eu usei esse exemplo para começar a falar de geografia. E disse o seguinte: interessante, porque a gente pode usar isso. O seu caminho, o seu percurso da sua casa até a padaria tem geografia. A padaria do seu Joaquim tem geografia. O pãozinho do seu Joaquim tem geografia. E aí os alunos, mas o que tem a ver, professor, geografia com pão, com o seu Joaquim, com padaria, com percurso, enfim. E eu digo o seguinte: você chega à padaria do seu Joaquim e encontra um pãozinho mais caro que no mês passado. E isso é geografia. Mas por quê? Porque não choveu como deveria ter chovido na Argentina. Mas o que tem a ver geografia com pão, com Argentina, com chuva? Tem a ver que o Brasil, vamos pensar primeiro que a matéria-prima, né, principal aí para a confecção de pães é justamente o quê? O trigo. O Brasil não é autossuficiente em trigo, ou seja, a gente não produz todo o trigo que a gente necessita. Sendo assim, a gente precisa comprar de outros países. Dentre eles, a Argentina, nossos duas irmãs. Então, a gente compra trigo da Argentina. Se não choveu tão bem na Argentina, o que aconteceu com a produção de trigo da Argentina? Não foi legal. Estamos falando de lei de oferta, lei da oferta e da procura. Ou seja, alguém vende, alguém compra. Vamos pensar nesse exato momento que vocês estão vendo melancias para todos os lados da cidade. Tem caminhão vendendo melancia na entrada da cidade, tem caminhão vendendo melancia na saída da cidade, supermercado está vendendo melancia, enfim. Porque é a safra de melancia. Ou seja, tem muito produto no mercado. Quando tem muito produto, o que acontece com o valor dele? Cai um pouquinho. Por quê? Você tem mais pessoas oferecendo do que comprando. Tem muito produto, o produto está sobrando. Mas quando o produto ele não está sendo oferecido da forma como deveria, como, por exemplo, o trigo da Argentina. Se não choveu bem, significa que a produção de trigo não foi legal. Então, tem mais gente querendo comprar trigo do que vender porque a produção foi pequena. Para os argentinos não terem prejuízo, eles aumentaram um pouquinho o valor do trigo. E o Brasil comprou trigo mais caro. Seu Joaquim, ele está no final do processo quase lá. Ele vai precisar aumentar o preço do seu pão, porque senão não vai ter lucro, porque ele comprou um trigo mais caro. Se ele comprou um trigo mais caro, o valor do pão dele vai subir. Isso é geografia, pessoal. Geografia está em tudo exatamente. É como aquela ideia da teoria do caos. Uma borboleta bate asas na Ásia e ela pode causar um furacão aqui. Claro que é uma teoria que diz que tudo está relacionado. É uma rede. A geografia está em tudo. Qualquer pedacinho do... Se vocês estiverem agora no quarto de vocês, no escritório, no local adaptado a essa aula, vocês vão olhar para todos os lados e vão ver geografia. Eu brinco, falo o seguinte: meninas, vocês gostam de maquiagem? Batom tem geografia. Nossa, mas como assim? O batom, um dos derivados do batom, né, é justamente o petróleo, enfim. Geografia estuda petróleo? Sim. Geografia estuda combustíveis fósseis. Geografia estuda os minerais. Né? A junção de um ou mais minerais, a gente tem o quê? Os 3 tipos de rocha.
A geografia estuda isso. A geografia está no seu batom. A geografia está na tinta da parede, porque na tinta da parede também tem petróleo. A geografia está em qualquer coisa de plástico que vocês olharem ao seu redor, é derivado do petróleo também. O petróleo está até literalmente dentro de você, porque os fertilizantes, grande parte deles, são feitos a partir do petróleo. Então, quando a gente come um alimento, os nutrientes do alimento, eles estão ali. Então, de certa forma, a gente está comendo um pouquinho disso. Então, de certa forma, isso é geografia. A geografia está em tudo. A geografia faz parte de tudo. Então, isso é espetacular, de certa maneira. E é isso que a gente precisa entender. Então, meu convite esse ano é para que vocês entendam, de uma vez por todas, o que é geografia. A partir do momento que vocês entenderem o que é geografia, vocês vão entender para que serve essa disciplina e vocês vão amar ela, com certeza. Esse sou eu. Minha formação básica aqui, só para vocês terem a ideia, eu acho que isso é importante, vocês precisam saber com quem vocês estão trabalhando, quem sou eu. Então, eu venho da região, na realidade, chamada Pontal do Paranapanema, que é lá no biquinho do mapa do estado de São Paulo, né? Entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, mas ainda é São Paulo. Então, minha formação é pela Unesp de Presidente Prudente, sou formado em Geografia, fiz a graduação lá. E em 2004, eu sou aprovado no concurso público para ser professor do estado de São Paulo, da rede pública. Então, eu faço a minha mudança para a região metropolitana de Campinas. Moro na cidade de Sumaré, a princípio, depois Nova Odessa, ali próximo de Americana, toda aquela parte. Lá, eu vou ministrar aula em uma escola pública. Faço, nesse meio tempo, pedagogia. Sou pedagogo, mas nunca atuei com os pequenos. Apesar de gostar bastante, minha paixão ainda é geografia. E também acabei fazendo a minha pós-graduação. Eu fiz o meu mestrado em geografia também pela Unesp, só que agora lá no campus de Rio Claro. E uma parte desse mestrado foi feita na Unicamp. Então, eu fiquei nessas duas faculdades. Então, esse sou eu, para vocês terem uma ideia. Aproveitem bastante. Os professores de vocês, eles têm uma carga, uma formação bem legal. Aproveitem muito isso, exijam da gente, tá? Não deixem que esse conhecimento seja superficial. Aproveitem esse momento. Tem muito professor bom dando aula para vocês. Aproveitem todo esse momento para vocês extraírem o máximo desses professores, tá? Enfim, então esse sou eu, uma apresentação básica para vocês me conhecerem, tá? Então, amo o que eu faço, eu acho que essa é a principal parte. Amo o que eu faço porque eu escolhi o que realmente me traz felicidade. Eu acho que a pior coisa do mundo é você acordar de manhã e ter que fazer algo que você não goste. Eu acordo todos os dias de manhã muito feliz porque faço algo que eu amo. Pensem nisso, que isso é muito importante. Tá bom? Sou o professor Alex, meu nome na realidade é Alexander. Tem outro professor Alex na escola, então geralmente é Alexander Lima ou Alex Lima, que fica mais fácil, tá bom? Esses grupos aí no YouTube, no Facebook, eu vou passar para vocês no momento que a gente estiver ministrando aula, tá? E esse vídeo que estou gravando agora, eu vou estar disponibilizando ele justamente lá no YouTube, tá? Então, vocês vão assistir pelo YouTube e tem alguns canais que depois, posteriormente, a gente conversa melhor, tá bom? Vamos começar de forma simples. O que é geografia? Para que serve geografia? Qual o objeto de estudo da geografia? Pode parecer, a princípio, muito fácil, mas não é. Não é. Eu poderia, por exemplo, focar na última questão. Qual o objeto de estudo da geografia? Eu estou perguntando o seguinte: o que geografia estuda? E essa pergunta eu faço para os alunos desde o 6º ano até o 3º ano do ensino médio. Sabia que os alunos do 3º ano do ensino médio, alguns não sabem responder o que geografia estuda? Posso perguntar para os alunos do curso pré-vestibular, que alguns não vão saber o que geografia estuda. Pessoal, se a gente não sabe o que geografia estuda, como a gente vai gostar? Como a gente vai aprender? Se a gente não sabe qual é o objeto de estudo. Então, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Isso é uma questão crucial. A gente precisa entender primeiro. Ou seja, a gente não começa construindo uma casa pelo telhado. A gente começa construindo uma casa pelo alicerce, sobe as paredes e faz o telhado. Se você começar a casa pelo telhado, não vai dar certo, companheiro.
Então, vocês têm que entender qual objeto de estudo é geografia. Eu estou falando que não é fácil. Não é fácil por quê? Sei lá, vou falar grosso modo, né? Se eu perguntar o que matemática estuda, se alguém responder números, já vai, cara, resolver uma grande parte ali, né? Porque matemática estuda números, de uma diversidade, não é tão simples assim, mas uma diversidade tremenda. Se perguntar qual objeto de estudo, por exemplo, da ciência, da biologia, seres vivos, essa questão de biomas e tal, também. Português também. Agora, quando a gente fala de geografia, imagine só a ideia hipotética. A gente numa sala de aula nesse momento, presencial, eu lá no quadro perguntando o seguinte: que geografia estuda? E vocês vão falando, eu vou colocando, escrevendo no quadro. Com certeza, alguém nesse momento está pensando em mapas. Então, a geografia estuda mapas? Mapas. Relevo, rios, população, enfim. Vocês concordam que depois de passados alguns minutos o quadro vai estar cheio de informação? Mas, pessoal, não dá para ser dessa forma. A gente não consegue ter algo tão amplo assim. Vocês entenderam o que eu estou falando? Porque, por exemplo, se alguém falar geografia estuda mapas, eu digo a vocês, então geografia não serve para nada. Não serve para nada por quê? Porque o mundo está mapeado. A gente tem no nosso celular, nesse computador de bolso aqui, todas as informações, tem o Waze, tem um monte de coisa. Você coloca lá GPS, quando você liga, pelo menos 3 satélites no mínimo vão estar à disposição do seu celular. 3 satélites no mínimo. E vão te dar o lugar, a direção. Então, se geografia serve para estudar mapas e o mundo está mapeado e a gente tem essas ferramentas fantásticas, não posso. Por que serve geografia? Então, na realidade, pessoal, o que eu tenho a dizer a vocês é o seguinte: não se esqueçam, a partir de agora, o objeto de estudo da geografia para vocês é isso daí, espaço geográfico. 2 palavras para resumir tudo que a gente quer sobre geografia. Geografia, objeto de estudo da geografia, geografia estuda o espaço geográfico. Ponto final. Espaço geográfico. Vejam, a gente tem as paisagens aí no slide mudando. É o mesmo local, a Praça 15 de Novembro, que é o centro do Rio de Janeiro. Vamos lá, deixa eu voltar na primeira imagem. Mesmo lugar. Aqui, ó, 1580, só tinha uma igrejinha ali, ó. Olha, o mesmo lugar, vai se transformando. Ó, 1620, olha a transformação, a igrejinha continua lá. 1750, olha a transformação. 1870, vejam a transformação. 1910, vejam. 1988. Isso é espaço geográfico. É o meio natural sendo transformado, sendo significado, ressignificado. Essa é a ideia principal de espaço geográfico. Vou colocar aqui para vocês a foto atual. Praça 15 de Novembro, agora. E com certeza alguns alunos mais atentos vão falar: nossa, uma parte da igrejinha permanece lá. O entorno mudou tudo. Olha o entorno. Olha os prédios fantásticos, a arquitetura. Mas uma parte permaneceu. Isso é espaço geográfico. Algumas coisas mudam. Na realidade, a maior parte das coisas mudam, mas algumas permanecem. Essas permanências são importantes também, porque isso é patrimônio histórico da humanidade, é patrimônio cultural. Esse espaço, ele é cultural também, ele é histórico, que tem a ver com as marcas, certo? Então, isso é espaço geográfico. Então, perfeito. Ótimo. Um simples passeio, um trabalho de campo no centro de São José do Rio Preto vai mostrar isso pra gente. Vocês vão olhar aqueles prédios com novas funções, é comércio agora, tem um monte de estabelecimento novo, mas algumas coisas permanecem. Vocês concordam? Que algumas coisas estão... Se vocês olharem para cima um pouquinho, vocês vão ver, nossa, olha aquela fachada daquele prédio ali, é muito antigo. É muito antigo. Então, existem permanências e existem mudanças no espaço. Então, tranquilo. Objeto de estudo de geografia. O que geografia estuda? Espaço geográfico. Perfeito. Tranquilo? O que vocês acham? Tá nada. Não tá tranquilo ainda. Sabe por quê? Porque fatalmente vem a segunda questão. O que é espaço geográfico para vocês? Não pode dizer que é tudo. Não pode dizer transformação. Tem que ser exato. Estamos falando de ciência. E ciência tem que ser comprovada. Então, se vocês sabem nesse momento que o objeto de estudo da geografia é espaço geográfico, perfeito. E agora vamos entender um pouquinho mais. O que é espaço geográfico para vocês? Então, o que é espaço geográfico? Isso é muito importante.
Aqui, duas imagens, preto e branco, porque estamos falando da década de 40, meados da década de 40, então foto colorida ainda não dá, né? Foto digital, nem pensar. Temos aí Nagasaki, no Japão. Nagasaki, aqui à esquerda, Nagasaki à direita. Como todos sabem, em 1945, estávamos terminando a Segunda Guerra Mundial. Um fato horrível, né? Guerra nunca é legal. Segunda Guerra Mundial começa em 1939, termina em 1945. Os Estados Unidos da América despejam duas bombas atômicas em cima do Japão. Uma em Nagasaki e outra em Hiroshima. Espaço geográfico. A primeira imagem, aqui à esquerda, é espaço geográfico. A segunda imagem já perde o contorno do espaço geográfico. Por que a primeira imagem é espaço geográfico e a segunda não é espaço geográfico? Porque, na realidade, a chave de tudo isso, pessoal, se chama relações sociais. Espaço geográfico é permeado de relações sociais. Ou seja, ali vocês têm uma cidade, relações sociais. Porque existe a presença humana, pessoas fazendo trocas, relações sociais, relação entre as pessoas. A bomba aqui na direita, no ponto que ela cai, ela vai, infelizmente, tirar o elemento humano daí. As pessoas estão mortas. Então, vocês entenderam? Enquanto na primeira imagem tem a ideia de relações sociais, espaço geográfico. E a segunda imagem não é nada? É sim. A segunda imagem é o espaço transformado pela bomba. Mas perdeu o quê? O critério de exatamente relações sociais. Na segunda imagem não tem relações sociais, porque as pessoas estão mortas. Vocês entenderam o que é espaço geográfico? Espaço geográfico é a transformação do espaço natural pelo homem. Mas cada transformação ela tem uma razão de ser. Ela tem, vamos dizer assim, um significado. Certo? Pensem nisso. Pensem, por exemplo, na sala de aula de vocês. Pensem no momento presencial, a sala de aula com vocês, com os alunos, o professor. Relações sociais, espaço geográfico, certo? Espaço geográfico é um espaço transformado pelo homem e vocês estão ali presentes. Relações sociais acontecem. No momento que todo sai para o intervalo, o que era espaço geográfico deixa de ser espaço geográfico e se transforma no espaço modificado. Mas o elemento humano, ele sai. Vocês estão no intervalo, não estão mais na sala de aula. Tudo bem? A gente vai entendendo melhor isso daqui com o passar das aulas. Fiquem tranquilos. Aqui apenas uma conversa informal inicial. Tudo bem? Isso é geografia, galera. Olha Nagasaki hoje. Que fantástico, né? Ó, Nagasaki, 1945. Nagasaki hoje. Que planejamento invejável, né? Que planejamento urbano invejável. As cidades brasileiras são um caos. Professor, você está comparando Japão e Brasil? Não, eu só estou falando que o planejamento funciona. E poderia funcionar muito bem aqui também. Mas as nossas cidades, infelizmente, não são assim. Se a gente pensar que 1945, historicamente foi ontem, pessoal, e a cidade conseguiu se levantar e se transformar nesse lugar fantástico, né? A gente precisa caminhar muito ainda no nosso país. Tudo sempre tem dois lados, isso é ciência. É esse convite que eu vou fazer para vocês também. Eu quero que a visão crítica de vocês apareça, mas que vocês tenham uma crítica construtiva, que vocês não critiquem por criticar, que vocês tenham argumentos sólidos em relação a isso. A ciência também, o que é hoje uma teoria, amanhã já talvez não exista mais. Faz pouquinho tempo que o homem falava o seguinte, ó, os planetas giram em torno da Terra. Estou falando do sistema geocêntrico, né? O planeta gira em torno da Terra. Faz pouco tempo que a galera veio e falou, ah, não, gente, realmente não. É o Sol que é o centro do nosso sistema, os planetas giram em torno do Sol. Ultimamente, a gente tem uma pauta de ciência muito forte, né? Algumas pessoas que não acreditam em vacinas, outras que acham que a Terra é plana. Então, isso sempre vai acontecer. Mas essas ideias elas não são comprovadas. Então, isso não é ciência, isso é achismo. Tudo sempre tem dois lados. A invenção do avião, por esse mineiro aí, né, Dumont. Então, ele inventou o avião. Imagine só que fantástico, inventar algo para ajudar a humanidade, melhorar o transporte, né, a circulação de pessoas, diminuir, entre aspas, as distâncias. Mas o mesmo avião ele também é usado na guerra, para fazer a guerra. Então pense, que triste isso, né? Muito complicado. E isso é ciência. Ciência sempre tem dois lados.
Meu convite é para deixar vocês mais afiados em relação a essa ideia. Vivemos em momentos assim bem particulares, principalmente com as redes sociais. As redes sociais, elas conseguem promover fake news, elas conseguem fazer com que as pessoas acreditem em coisas que realmente não existem. Então, tenham muito cuidado com isso. Da mesma forma, em relação à nossa disciplina, muito cuidado. Quando eu peço para que vocês sejam críticos, vocês têm que ser críticos, mas, de certa forma, ter um embasamento científico em cima disso. A gente precisa estudar para entender mais. Sem estudar, a gente não entende. Vou passar para vocês 3 frases e eu gostaria de encaminhá-los justamente a esse ponto, né? Até que ponto a ciência ela é eficaz, até que ponto essas redes sociais, até que ponto tudo que a gente lê, que a gente acha bonito é válido. Tenham cuidado com isso, muito cuidado. Vejam essas frases, eu acho que todos vão concordar que são frases bem escritas, são frases que têm aí um apelo muito legal, muito interessante. Alguns vão até querer escrever a frase no caderno. Primeira frase: não se pode viver verdadeiramente e desistir do que dá significado e propósito a uma vida inteira. Fantástica, pessoal. De boa. Vocês concordam com isso? O que tá falando? Isso que você não pode desistir. Porque na vida sempre vai haver desafios, mas você tem que lutar. Não desista. Se você desistir, você nunca vai conseguir chegar e realizar o que você quer realmente. Então, não vamos desistir. Uma frase perfeita. Eu acho que todos concordam com isso. Segunda frase: não se implora por direitos, se luta por eles. Fantástico também, eu acho que vocês concordam, né? A gente tem que lutar pelos nossos direitos, não se implora, a gente luta por eles, a gente luta para conquistar realmente o que é nosso no Brasil, e a gente deveria lutar mais pelos nossos direitos, ainda falta um caminho muito grande, mas enfim. E a última: quanto mais você aspirar, mais vai crescer. Olha só, tá falando de sonhos novamente. Imagina só, acordar todos os dias de manhã sem ter uma perspectiva de vida. Você tem que ter um sonho, você tem que almejar, você tem que pensar: eu quero ser essa pessoa, eu quero fazer essa faculdade, eu quero ser esse profissional. Eu vou querer um carro, beleza, você vai lutar para isso. Eu vou querer uma casa legal, você vai lutar para isso. Eu vou querer um bom emprego, você vai lutar para isso. Mas tem que lutar, se não lutar. E isso depende dos sonhos. Os sonhos, eles fazem parte do ser humano. A gente tem que trabalhar com a razão, mas também com a emoção, não é isso? A gente vive numa sociedade que ela é baseada principalmente nessa questão do racional. Isso é muito complicado. A gente não é apenas racional. Sabe aquela frase que parece inofensiva, que diz assim: penso, logo existo. Penso, logo existo tem a ver com o quê? Com razão, racionalidade. Vocês concordam com isso? O que é racionalidade? A gente seguir apenas o que é racional. E o ser humano não é feito apenas de racionalidade, o ser humano é feito de emoção também. Porque significa que se eu não pensar, se eu não agir com a razão, com racionalidade, eu não vou existir. Claro que eu vou existir. Eu posso amar, logo existir. Eu posso ter emoção e logo existir. Então, além da razão, sigam também um pouco do coração. Então, isso tem a ver com sonhos. Perfeito, né? Pessoal, talvez a gente seja bem parecido com o que a gente encontra nas redes sociais. A gente encontrou isso nas redes sociais, e aí? Vou passar para frente. Vou copiar e colar, vou mandar para frente porque é legal. Quantas vezes vocês param para ver a raiz disso, para estudar isso, para saber quem mandou? Enfim, são frases aparentemente inofensivas e bonitas. Sabe quem é o autor dessas frases aí? Esse cara aqui, ó. Vocês entenderam onde eu quero chegar com essa discussão? Onde eu quero chegar é justamente isso. São frases bem feitas? São. Mas elas têm a autoria desse cara aí. Adolf Hitler. Segunda Guerra Mundial. Holocausto. Perseguição aos judeus, aos negros, homossexuais, pessoas que nasciam com alguma parte física comprometida, enfim. Ou seja, a raça ariana, a superioridade da raça ariana, os alemães, enfim. O cara não é nem alemão, hein? A estatura, enfim, o cara nem tinha isso. Era baixinho.
Mas esse é Adolf Hitler. Um excelente orador, talvez um dos maiores oradores que o mundo teve. Em alguns minutinhos ele conseguia convencer uma multidão toda, porque ele tinha o dom da palavra. Essas frases são deles. Mas olha o contexto. Vocês entenderam? São frases desse cara, um dos maiores assassinos do mundo. Então tenham muito cuidado com o que vocês leem. Não aceitem à primeira vista tudo que é dado para vocês. Não engulam o que jornais dizem. Critiquem, pensem. Gastem neurônios. Isso é possível. Isso é preciso. O mundo não precisa de pessoas normais. O mundo precisa de pessoas diferentes. Lembra lá no início que o Sheikh disse? Sheikh Rashid, ele falou isso. Tempos difíceis criam homens fortes. Essa é a ideia, pessoal. E aí, a gente for avançar um pouquinho mais, vou parar e retomar na próxima aula. Para não ficar longo esse vídeo, tá bom? Então, vocês não vão querer assistir. Papel da ciência. Até que ponto a espécie humana é mais importante que as outras espécies de animais? Porque nós, seres humanos, podemos eliminar uma espécie inteira de seres vivos. Temos a mesma origem que todos os outros animais. E isso não garante o mesmo valor para os outros seres vivos? Claro que sim. Inclusive, quando a gente começou a entender a cadeia genética, enfim, pegar essa questão dos genes, a gente até conseguiu chegar a alguns fatos que diziam que alguns seres aí tinham uma carga genética bem mais complexa até que o ser humano, né? Enfim. Então, a nossa única diferença é que a gente tem uma massa cinzenta, que a gente pensa, tem um raciocínio, enfim. Mas isso não nos dá direito a ser superiores. Mas todos os dias, praticamente, alguma espécie está sendo extinta. Isso é terrível de se pensar. Mas está acontecendo. Muito triste, né? E aí, só para terminar aqui, claro, a minha ideia é sempre tirar vocês da zona de conforto. E a minha ideia, sim, é tirar vocês de dentro da caixa, como estão utilizando hoje. E é isso. Eu quero levar vocês a um outro patamar. Eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês raciocinem. Muitas vezes é pesado até. Né? O que eu estou tentando fazer agora? Só para a gente terminar. Eu quero passar algumas imagens. O que eu fiz? Eu troquei o papel. Troquei papéis. E se o ser humano ficasse no outro papel agora? Como seria? Causaria estranheza? Quase é um neologismo, né? Neologismo ferrenho, né? Enfim, mas estranheza, será que vocês se sentiriam estranhos? Exemplo, vejam isso, como é radical, como é forte, como é pesado. Nossa, professor, mas isso não pode ficar embaixo do carpete. Parece muito radical, é só troquei os papéis, inverti os papéis. Porque se o homem estivesse pescando ia ser normal? Ia, né? E por que quando a gente troca os papéis fica repugnante até? Pessoal, a gente não pode ser medíocre, a gente precisa consumir. O consumo é necessário, a gente precisa sobreviver. Eu não estou querendo que vocês se transformem em veganos, vegetarianos. Quem é já, parabéns, tá fantástico, ótimo, muito bem. Mas quem não é, assim, a gente precisa consumir, precisa, mas com responsabilidade. Entre consumo e consumismo, que é algo que a gente não precisa, mas a gente consome em excesso, isso é radical. Pense que não faz tanto tempo assim, principalmente Brasil, né? Brasil, a partir da década de 40, que se torna um país urbano. Até então, grande parte das pessoas moravam no campo. Subsistência, você tirava do meio apenas o que era necessário. O índio vai sair para pescar, quando ele pesca o primeiro peixe, se aquele primeiro peixe for suficiente para alimentar a família, ele volta para a casa dele. Porque um peixe é suficiente. Isso é consumo. Mas hoje a gente está no patamar de consumismo. A gente consome muito, muito, muito sem necessidade. Assassinar um animal belíssimo desse, só para retirar essas partes aí, esses chifres de proteção, né, desse animal, porque talvez lá no Oriente Médio, na China, enfim, os caras acreditam que raspando isso daí, isso pode ter algumas questões, princípios ativos, medicinais, que não é comprovado. Por exemplo,
tubarão, muito apreciado também lá. Sopa de barbatana de tubarão. Você mata o tubarão inteiro só para tirar as barbatanas. Um elefante que você mata para tirar apenas, assassina, né? Para tirar apenas as presas por conta do marfim, que vai virar, se transformar em tecla de piano, peça de xadrez, enfim. É absurdo. Porquinho foi às compras. Nossa, que é radical, né, pessoal? Ver uma coisa dessa. Mas não é isso que a gente faz. A gente vai lá comprar pedaços de animais. O açougueiro foi preso. Ele é o criminoso. Eu não gostaria de expor minha opinião sobre isso, porque eu vou falar demais. Eu acho absurdo. Isso não tem lógica para mim nenhuma. Uma pessoa que vai fazer um safari dá até vergonha de fazer parte da espécie humana. Vai matar um animal só para ter uma foto para mostrar que ele está lá na cadeia, lá no início de tudo. Né? Isso dispensa comentário. Circos. Muito legal, uma cultura espetacular, mas circo com animais hoje já está em desuso, né? Enfim. Mas durante muito tempo o circo trabalhou muito com os animais. Animais que eram domesticados com assim castigos horripilantes. Por exemplo, os russos tinham uma dificuldade muito grande com a domesticação do urso. O urso é muito difícil de se domesticar, né? E o que eles faziam? Eles extraíam todas as presas do urso, né? Arrancavam literalmente todos os dentes, as garras também eram arrancadas para o urso não, de certa forma, machucar o domador. E para dançar, aquelas coisas lá, eles colocavam, para você ter ideia, fogo embaixo da jaula, no piso ali de ferro, enfim, e o urso ia queimando as patas, ia levantando as patas para aprender a dançar. E eles colocavam um recurso que era um som. Então, o urso queimava todas as patas, enfim. Então, toda vez que ele ouvia aquela música, o que ele fazia? Começava a dançar. Porque ele estava relacionando aquilo àquela barbaridade que ele passou. Então, de certa forma, o papel do ser humano ele tem que ser revisto. Então, o meu convite para esse ano é justamente isso. Vocês aprenderem geografia de uma forma que vocês nunca aprenderam. Que vocês saibam o que é geografia, para que serve geografia. Tendo como base tudo isso, não tem por que vocês acharem que geografia é uma matéria chata, que geografia, sabe aquela ideia de você participar de uma aula e sair da aula, nossa, para que serve isso? Onde eu vou usar isso? Então, geografia, sempre eu vou estar contextualizando geografia. Ou seja, onde eu vou usar isso? De que forma eu vou estar usando? Então, a nossa ideia é não ficar preso às paredes da sala de aula, mas a nossa ideia é que esse conhecimento esteja lá na rua, que vocês reconheçam. A geografia está na padaria do seu Joaquim, geografia está no pão do seu Joaquim, geografia está... Enfim, tudo isso é geografia. E essa é a nossa ideia para esse ano. Tá? Fazer algo diferente. Vocês vão adorar. Geografia... derrubando muros e construindo pontes. Vocês vão ver isso lá no grupo, né, do YouTube. Eu coloco isso no meu grupo, Geografia. Derrubando muros, construindo pontes. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer, mesmo de forma virtual, estar com vocês um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, se cuidem. E esse ano vai ser maravilhoso, com certeza. É um imenso prazer ser professor de vocês, de uma matéria espetacular que é geografia. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Esse é só um aperitivo. A gente vai ter muito mais. As coisas vão ser muita coisa fantástica ainda para aprender juntos. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Beijão.